Olá, sejam todos bem-vindos a mais um programa CRM Piauí Podcast, um programa transmitido pelo CRM Piauí em sua plataforma de YouTube e de áudio Spotify, onde você pode inclusive acompanhar os episódios anteriores do programa. No programa de hoje, nós vamos tratar sobre um tema muito interessante, que é a saúde do homem, os fatores de risco, o que nós podemos fazer para prevenir e tratar as doenças e enfermidades da população masculina. Eu me chamo André Biondi, sou urologista, atualmente conselheiro do CRM Piauí. Sejam bem-vindos. E para falar sobre esse tema, nós estamos aqui com dois convidados muito especiais. Nós vamos conversar hoje com o Dr. Marcelo Martins, que é médico cardiologista, intensivista, gestor de uma instituição de renome aqui no Piauí, que é o Hospital São Marcos. E também nós estamos aqui com o Dr. Rodrigo Souza, urologista, atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, seccional Piauí. Aos colegas, sejam muito bem-vindos, um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer, André, estar aqui. Prazer participar das iniciativas do nosso conselho. Bom dia, André, tudo bom? Prazer também estar aqui, participar aqui com duas grandes autoridades para tentar debater um pouco desse assunto tão pertinente nesse mês de novembro. Novembro é um mês muito especial, eu sou suspeito para falar, especialmente minha especialidade, a saúde do homem, não é? Por conta, a população já está até acostumada a os urologistas falarem sobre câncer de próstata e sobre os seus impactos na saúde do homem. Mas a gente sabe que a saúde do homem é muito mais que isso, né? Numa visão mais holística, mais integrativa, né, da saúde e da saúde masculina em especial, eu gostaria de perguntar, começar pelo Marcelo, quais são os fatores de risco importantes que impactam na saúde da população masculina? Marcelo. Existem fatores de risco, André, que impactam na saúde da população de uma maneira geral, né? Não só na saúde da população masculina especificamente, né? E alguns já são bem conhecidos, né? Então, excesso de peso, sedentarismo, colesterol alto, diabetes, a hipertensão arterial, tabagismo, né? Então, todos esses são fatores de risco muito conhecidos e que têm impactos diretos na saúde da população masculina e da população de uma maneira geral. Às vezes, por uma questão de hábitos arraigados, por uma questão cultural, ou por uma questão de um certo grau de negligência mesmo, as pessoas preferem fingir que não percebem isso, fingir que não veem isso. Mas o cuidado com a saúde ele é uma coisa muito ampla, né, e a gente precisa realmente atacar todos esses fatores de risco. Então, todos precisamos estar atentos ao nosso peso, à prática de atividade física regular, não fumar, evitar a exposição à fumaça do cigarro de qualquer forma, né? Controlar, fazer exames periódicos de tempos em tempos, principalmente a partir dos 40 anos de idade, quando as doenças cardiovasculares e outras doenças de uma maneira geral também aumentam muito sua incidência e prevalência. Então esses são os principais fatores de risco que a gente tem que ficar atento de uma maneira geral. Doutor Rodrigo, há algo de especial, a gente que está acostumado a lidar com o homem, ver como é que o homem se comporta em relação ao mundo, à família, os valores, as crenças, né? A forma como ele se relaciona com os serviços de saúde, né? Assim, a morbimortalidade entre homens e mulheres é a mesma? Será que é a mesma? O que é que a gente observa? O homem é comportado mesmo em relação à sua própria saúde, é disciplinado? Bom, André, acredito que isso já é conhecimento de todos, que o homem, talvez aqui até na nossa região, seja um pouquinho mais difícil de procurar ajuda. Talvez aquela ideia de que o homem é o provedor, que não precisa, que é de ferro. E isso leva a problemas não só do ponto de vista cardiovascular, que, enfim, o Marcelo trata muito bem disso. É o paciente que já é hipertenso há anos, é o diabético há anos, é obeso há anos e não fez nada por isso. E puxando um pouquinho a sardinha para o nosso lado, é o paciente que não fez nada, aquilo que o Marcelo falou no consultório, aí chega para a gente não só preocupado com o câncer de próstata, mas nós como urologistas temos que pensar de uma forma global. Você fuma, risco de câncer de rim, câncer de bexiga, você tem sintomas urinários muitas vezes relacionados a esse estado inflamatório sistêmico e, claro, muitas vezes chega pensando somente no câncer de próstata, mas já com preconceito. Eu não quero fazer nenhum exame de toque, eu não quero fazer nada. E
Isso é um problema porque às vezes ele vai com preconceito, mas muitas vezes ele se nega aí por preconceito ou por simplesmente achar que não precisa, que não vai acontecer nada. E quando apresenta alguma coisa, algo que talvez você tenha essa vivência que chama muito a atenção é a hematúria. Qualquer motivo que seja, desde a benigna ou uma relacionada à malignidade, né, o sangue na urina, e isso ele chega desesperado, preocupado. Então a gente não tem que deixar chegar numa situação extrema. É interessante, é importante que seja passado de geração em geração, e acho que isso vem melhorando, a importância de se cuidar. Assim como a mulher vai para o ginecologista sempre, por qualquer motivo, enfim, de forma bem regular, o homem tem que ir ao médico, não só ao urologista, mas ir ao médico, seja no Dr. Marcelo, seja na gente, mas a gente tratar como um todo e, se for preciso, encaminhar para algum colega, alguma especialidade, para a gente conseguir tratar e diminuir um pouquinho a mortalidade do homem, que sim, é sem dúvida nenhuma maior que da mulher. Perfeito. Quando a gente fala de saúde masculina, né, tem tanto a questão do comportamento, assim, a estatística mostra, né, que o homem vive menos que a mulher. Recentemente eu vi um estudo, vários países, todos o homem vive menos que a mulher, assim, todo. E no Brasil estaria em torno de 7 anos a menos, né? O homem adere menos ao tratamento, o homem demora a procurar, né? Às vezes o paciente com câncer de pênis leva um ano para procurar o serviço de saúde, mesmo com uma lesão, com mau cheiro, enfim. Então, essa é importante. Mas quando a gente fala assim, também de saúde masculina, a gente tem situações que acometem especificamente o homem, né? Não só pelo comportamento, mas pela própria anatomia e o funcionamento do corpo masculino. Aí eu queria perguntar para o doutor Marcelo, o paciente chega com disfunção erétil lá no cardiologista. Essa informação, não, disfunção erétil é problema só de urologista, não, amigo, vai falar isso lá com o urologista. Assim, a disfunção erétil, ela tem alguma importância na doença cardiovascular? Não, total. Existe uma correlação direta. Quer dizer, o sistema vascular, quer dizer, a ereção, ela é um fenômeno predominantemente vascular. Né? Ele relaciona a regulação do fluxo de sangue para o pênis. E o sistema vascular, né, é o sistema que é afetado quando a gente tem o diabetes, a hipertensão, o excesso de peso, o sedentarismo, o colesterol alto. Então, se você não tem um sistema vascular saudável, a probabilidade de você vir a ter disfunção erétil é imensa. Né? Então, assim, a mesma doença, quer dizer, a aterosclerose, que ela vai, em última análise, levar ao infarto por causa da obstrução dos vasos coronarianos, ela vai levar ao AVC por causa da obstrução dos vasos intracranianos, ela vai levar à formação de placas de gordura e cálcio na aorta, que é a principal artéria do organismo, pode levar também ao adoecimento, né, e à disfunção dos vasos que fazem a irrigação peniana. E quando isso acontece, a gente pode ter disfunção erétil por causas vasculares. Existe uma correlação direta entre isso. Então é muito mais fácil você ter disfunção erétil sendo um sedentário acima do peso mal cuidado do que um camarada que está dentro do peso, que faz sua atividade física e zela pela sua saúde. Então existe uma correlação direta, André. E a questão, assim, de uma dieta adequada, de um controle nutricional, uma atividade física, qual é o impacto que isso tem na saúde do homem, Marcelo? A gente vê muito falar disso, mas isso não é, quanto que eu posso, uma vez por semana tá bom, não precisa cansar muito, eu sou sedentário. Como é que a gente tem que trabalhar isso com nossos pacientes? Existe uma recomendação hoje chamada FIT. Quando você vai recomendar atividade física para uma pessoa, você tem que falar sobre F de frequência, I de intensidade, I de intervalo e T de tempo. Você tem que fazer uma orientação um pouco mais detalhada. Então, assim, a recomendação atual é que se faça no mínimo, e aí eu quero frisar a palavra mínimo, no mínimo 150 minutos de atividade aeróbica por semana. Sendo que essa atividade tem que ser fracionada em, no mínimo, 3 vezes por semana. Então, se você for fazer 3 vezes por semana, cada sessão de atividade aeróbica tem que durar pelo menos 50 minutos, para você bater os 150 minutos semanais. Se você fizer 5 vezes por semana, aí sim você pode fazer a chamada meia hora por dia. Então, não é verdade que a sessão de atividade aeróbica tem que durar 30 minutos. Não, ela tem que durar 30 minutos e você a repetir 5 vezes por semana, para você bater os 150 minutos semanais. Então, isso de atividade aeróbica. Com relação à intensidade, existe uma recomendação que a gente pode aplicar para a população de uma maneira geral, que é bem simples,
né, bem simples de aplicar, que é a seguinte: faça caminhada, não precisa correr, mas faça a caminhada mais rápida que você conseguir fazer. Né? Então, caminhe de maneira acelerada. Começou a cansar, diminui a intensidade, recupera um pouco o fôlego e acelera de novo. E meça a distância que você caminhou. Então, se eu caminhei 30 minutos hoje, eu tenho que saber, bom, em outubro eu conseguia caminhar em 30 minutos 2 quilômetros, por exemplo. Esse número ele tem que ir crescendo lentamente. Né? Então, eu gosto de dizer que a atividade aeróbica para manutenção da saúde, para condicionamento cardiovascular, ela não é um passeio. Às vezes a gente vê as pessoas caminhando, elas estão passeando e conversando. Aquilo ali, para fins de condicionamento cardiovascular, vale muito pouco. Então, tem que ser uma atividade de maior intensidade. Você não precisa sair correndo, mas tem que ser uma caminhada acelerada, sim. Perfeito, perfeito. E essa questão da alimentação e da atividade física, manter-se exercitado, manter-se em forma, é importante só para a questão cardiovascular, as doenças cardiovasculares, o infarto, a hipertensão, diabetes, obesidade, doutor Rodrigo, ou isso tem impacto sobre os tumores também? Parece que tumor é só genético mesmo e a forma como a gente vive não interfere. O que é que a gente pode falar sobre isso? Na verdade, interfere sim, mas só pegando um gancho que o Marcelo falou sobre a questão da disfunção erétil. Um detalhe interessante, a gente não tem essa medida no Brasil, mas nos Estados Unidos quem mais prescreve medicação para disfunção erétil é o cardiologista. Né? Então, para mostrar a relação bem intrínseca entre as duas coisas. Né? O paciente, às vezes, não vai no urologista, não está indo atrás da doença do câncer da próstata, ou qualquer outra doença que seja, mas está tentando controlar os fatores de risco. E aí o doutor Marcelo vai lá e prescreve isso, e é a prática certamente dele, mas aqui no Brasil a gente não consegue mensurar. E a importância não é somente pensando nas doenças cardiovasculares de forma geral, mas pensando do ponto de vista oncológico, a gente sabe que a dieta mediterrânea, que é muito bem falada, pouca gordura, frutos do mar, ômega 3, menos carboidrato, está relacionado sim a tumores, né, de forma geral, mas em especial para a gente pensando no câncer da próstata e alguns estudos assim não tão fortes, mas também para tumores renais. Então, de forma geral, alimentação ruim, alimentação com muitos industrializados, leva, de forma geral, radicais livres, um estado inflamatório sistêmico, e isso é ruim de forma geral, né, para todas as doenças oncológicas, mas para a gente também da urologia é interessante que mostra que piora não só a parte oncológica, mas sintomas urinários. Né? Pacientes que têm alimentação um pouco mais balanceadas costumam ter menos sintomas urinários benignos, não relacionados a doenças oncológicas. Então, é o paciente que usa menos remédio porque ele consegue urinar melhor, ele dorme melhor, ele não tem que ficar acordando toda hora para ir ao banheiro, para ir a urinar. Né? Então, é muito importante você tomar esses cuidados com a alimentação. Mais uma vez, você está focando em uma coisa, vou no urologista, vou tentar tratar as doenças da próstata, vou no cardiologista, vou tentar tratar a pressão. Mas você tem que ver a coisa como um todo, né? Você tem que ler aquela frase que os americanos gostam, né? Look the big picture, tem que ver o cenário como um todo, né? Você não pode ficar focando só num ponto, né? Embora, obviamente, aquela sua medida seja para aquele ponto, ou visando aquela medida que você deseja chegar, aquele ponto que você quer alcançar, mas é como um todo, né? Uma visão mais ampla, e acho que daí a importância da gente ter, né, essa integração das especialidades, né? Obviamente, a gente sabe que cada vez mais a gente vai se tornando mais especialista, até para uma questão médico-legal e tudo mais, mas a gente não pode deixar de o paciente me perguntar, mas a dieta, o que é que eu faço? A gente tem que dar uma orientação, tem que explicar da atividade, mas tem que orientar, procurar também um especialista, não só o especialista médico, né? Mas é importante procurar um nutricionista adequado para adequar a realidade daquele paciente. Às vezes ele é um renal crônico, não pode ter um aporte proteico, é muito importante. E daí a gente vai tentando tratar da saúde masculina de forma global. E, doutor Rodrigo, em relação à obesidade, a gente ouve muito falar, obesidade é ruim, com obesidade você vai ter um AVC, um derrame, né? Você vai ter um infarto. Mas em relação à neoplasia, obesidade interfere com neoplasia? Interfere no diagnóstico e na forma como vai se apresentar o câncer de próstata, por exemplo?
Diretamente, a gente não tem estudo que diz a obesidade, os obesos têm mais câncer de próstata. Esse estudo não existe, né? A gente não pode relacionar isso, mas assim, o que a gente pode dizer em relação à obesidade? Como um todo, é um estado inflamatório sistêmico. O paciente obeso geralmente não é só obeso, né? Ele tem outras comorbidades. Ele é hipertenso, ele é diabético, né? Dislipidêmico. Isso pode levar a sintomas urinários, principalmente do ponto de vista benigno, tá? Sintomas urinários baixos, mas já avançando um pouco na parte das doenças, do ponto de vista de terapia, de tratamento. O paciente obeso, ele é um desafio para a gente que vai operar, é um paciente difícil, a gente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, laparoscópica, ele fica na posição de Trendelenburg, ou numa cirurgia robótica, ele fica na posição de Trendelenburg, piora o retorno venoso, piora a ventilação. Já tive paciente operando, tio de um colega médico, obeso, que tive que fazer uma cirurgia converter de laparoscópica para uma cirurgia aberta, porque ele não tolerava. Ele não tolerava o trem. O anestesista bom lá no hospital, lá no São Marcos, ele, olha, não estou conseguindo. Ele obeso, não conseguia. Insuflar o tórax. Na verdade, o abdômen, né? Então, quando ele ficava reto, toda a gordura caía em cima, eu não conseguia ver nada. Quando fazia o trem, o anestesista não conseguia ventilar. Então, a obesidade, ele atrapalha nisso. Atrapalha, por exemplo, na radioterapia, fica mais difícil fazer por radioterapia, tem que ter o foco-alvo, né? A obesidade é um desafio do ponto de vista cirúrgico, mas não só para mim como urologista, mas é um desafio para o anestesista. É o paciente que está obeso, pescocinho curto, difícil de intubar, é o paciente que ventila mal, é o paciente que faz atelectasia, é o paciente que fica na UTI. E é um problema para o doente e um problema para o sistema como um todo, né? André, eu posso fazer um gancho no que o Rodrigo falou? Por favor. Para a população, de uma maneira geral, entender de maneira muito simples, eu tenho um exemplo que eu gosto de falar muito no consultório. É um exemplo simplório, mas é que é o seguinte: imagine duas pessoas, dois homens de 60 anos, os dois com câncer de próstata, os dois precisam ser operados. Né? Vamos imaginar esse cenário. Um está dentro do seu peso ideal, faz atividade física 5 vezes por semana. E o outro é um obeso sedentário. Quem é que tem uma chance de se recuperar mais rapidamente e melhor dessa cirurgia? É o conceito que a gente usa hoje chamado reserva funcional. Você precisa ter saúde para poder adoecer. Você precisa estar saudável para que, caso você tenha uma determinada doença, seu organismo consiga reagir bem àquela doença e consiga tolerar bem o tratamento e reagir bem ao tratamento. Então, nós não sabemos quando vamos adoecer. Nenhum de nós sabe. Mas, se nós adoecermos, quanto mais saudável nós estivermos no momento que a doença chegar, maior nossa chance de recuperação e mais rápida essa recuperação. Perfeito. Diminui complicações, pensando, por exemplo, no pós-operatório, menos TEP, menos TVP, menos complicações cardiovasculares, né? Por ter menos riscos cardiovasculares, né? Por falar em reserva, né? A gente está falando de reserva fisiológica, reserva de saúde, né? É bom você estar com saldo, né? É bom você estar com saldo. Aí, por falar nisso, por falar em saldo, eu estava pensando aqui, a gente falou aqui de sedentarismo, falamos de, importante citar também, né? Outras doenças que minam, né? Diabetes, o Marcelo falou também da questão da hipertensão, enfim. E em relação aos hábitos, né? O que a gente faz de reserva, o que a gente tira de reserva do nosso corpo. Tabagismo, por exemplo, né? Tabagismo, todo médico sabe e deve estar alertando seus pacientes a respeito dos malefícios do tabagismo, tanto em relação a doenças cardiovasculares quanto a doenças oncológicas. Mas chegou a novidade aí, nem mais tão novidade assim, que é o cigarro elétrico, né? O cigarro elétrico realmente protege? É menos maléfico à saúde do que o cigarro convencional? Agora é para o Marcelo. Respondendo de maneira muito clara, para não restar nenhuma dúvida. De jeito nenhum. Tá? O cigarro eletrônico, quer dizer, os dispositivos eletrônicos para fumar, na verdade, como eles foram nomeados no Brasil, chamados DEFs, eles são péssimos para a saúde. Porque o que acontece? Do ponto de vista social, o cigarro comburente, que é o cigarro tradicional, o cigarro a combustão, ele já não é mais aceito. Ele não é aceito por quê? Porque ele tem um mau cheiro, porque aquela fumaça é extremamente inconveniente,
o hálito fica péssimo. Então, socialmente falando, o cigarro comburente ele não é aceito. Fica segregado, né? Ele é segregado. O que a indústria do tabagismo fez? Ela meio que aprimorou o seu produto. Então, o que é um dispositivo eletrônico para fumar? É um cartucho com a concentração altíssima de nicotina, várias substâncias químicas que, quando são aquecidas, geram um vapor. Então, você inala um vapor cheio de nitrosaminas aquecidas, além da nicotina. Aquilo causa uma taxa de dependência química imensa, aumenta o risco de doença cardiovascular de maneira assustadora e aumenta o risco de cânceres vários de maneira assustadora também. Então, isso precisa ficar muito claro para a população. Cigarro eletrônico, vape, dispositivo eletrônico para fumar, não interessa se ele é socialmente aceito. Ele é péssimo para a saúde. E tem um agravante, quer dizer. Às vezes as pessoas estão fumando aquela porcaria num ambiente fechado e como ele não tem cheiro, as outras pessoas ficam expostas àquilo tudo sem nem perceber. Então, assim, cigarros eletrônicos são péssimos, né? O cigarro talvez seja a droga legalizada que mais mata no mundo. A gente já sabe disso, o cigarro comburente. E agora, o cigarro eletrônico, o dispositivo eletrônico para fumar. Ainda bem que no Brasil a comercialização daquilo é proibida. Apesar da gente ver amplamente na rua, a comercialização ainda é proibida. Não existe nenhum nível seguro para o consumo do cigarro comburente e nem para o consumo do cigarro eletrônico. A criatividade da indústria, né, para o mal, às vezes... Para manter os dependentes Isso, químicos. E gerar novos dependentes. Exatamente. Em relação, outro aspecto da saúde masculina, que eu acho que é digno de nota, um assunto que é atual e a gente vê no consultório também, é a questão da reposição de testosterona, né? Agora vai para o meu amigo Dr. Rodrigo. A reposição de testosterona é para todo mundo? Quando indicado? Que queria que você passasse uma mensagem para a gente sobre isso? Começou com a palavra e frisou a palavra que é correta, reposição. Não existe modulação. Isso a sociedade brasileira de urologia, endocrinologia, cardiologia todas, enfim. Não existe esse termo modulação hormonal. Isso, na verdade, aí pegando o gancho da indústria que criou uma forma de vender o produto, embalou de uma forma diferente, com o cigarro eletrônico, é a mesma coisa. O charlatão está querendo vender algo sem evidência e pior. Eu queria só fazer um parênteses. Eu preciso te cortar um segundo, Rodrigo. Eu acho que a gente precisa, assim, a gente está dentro da nossa casa, a gente está dentro do CRM, né? Isso aqui tem um alcance para médicos e para a população leiga de uma maneira geral. Camarada que se identifica como modulador hormonal, ele é charlatão. Não tem outra palavra. Ponto. O Marcelo falou, eu assino embaixo. Eu não. A Sociedade Brasileira de Urologia assina embaixo. Todos os médicos sérios assinam embaixo. Perfeito. Porque o nome correto, o termo correto é reposição. E daí aqui, falar um pouco do que é correto e o que tem sendo feito de forma incorreta, que infelizmente é muito, né, em grande quantidade. Então, o que é reposição hormonal? Aquele paciente que tem déficit hormonal. Diferentemente da mulher, que se fala que é a menopausa, a gente não gosta, né? A sociedade, as sociedades americanas e europeias não usam esse nome andropausa, porque é muito raro o homem ficar zerado, ou diminuir a quase zero os níveis de testosterona. A gente mesmo bloqueando para câncer de próstata chega em 30, 50 e é para a gente considerado zero. Então a gente não tem esse termo por uma questão meramente de que não acaba realmente. Mas níveis baixos de testosterona levam a série de fatores e é uma roda. Nível baixo de testosterona leva a pior risco cardiovascular e isso já está bem estabelecido. Aumenta infarto, aumenta AVC, aumenta, enfim, várias doenças. Mas o infarto, o AVC, a doença cardiovascular, a obesidade, o sedentarismo leva a déficit de hormônio. Então você vê que é um ciclo vicioso, ele se autoalimenta. Então, naquele paciente que tem um déficit, a gente tem que quebrar o ciclo. Não adianta ele chegar no meu consultório, eu sou obeso, hipertenso, sedentário, não faço absolutamente nada, fumo, estou com testosterona de 200. Vamos botar um nível normal, dependendo do referencial, mas de 300. Está baixo. Primeira coisa, testosterona não é mágica. Não vai sair daqui com minha receita de testosterona. Não, a gente tem que repetir isso. Mas nesse repetir, você já tem que esclarecer. Vamos quebrar esse ciclo.
você tem que ir ao cardiologista, você tem que ir no endocrinologista, você tem que sair do sedentarismo, você tem que parar o cigarro, porque isso tudo, uma coisa acaba levando a outra, como eu falei, no ciclo vicioso. E aí, sabendo que, obviamente, tem pacientes que mesmo fazendo essas atividades, essas mudanças de hábito, né, a famosa modificação do estilo de vida, eles não vão conseguir isso, um nível de testosterona adequado, do ponto de vista sexual, do ponto de vista até melhorar a disposição e até melhorar a questão cardiovascular. A gente vai repor, a gente vai dar para ter níveis fisiológicos. A gente não vai modular. E daí a gente vai falar um pouquinho, me estender um pouco mais em relação à questão da modulação, que infelizmente é algo que eu pego muito no consultório. É o jovem que está na academia, vê o colega ficando forte, vê o outro ficando forte, vê todo mundo ficando forte, eu não estou ficando forte. Vai no colega médico, não vou nem chamar colega, um médico charlatão, e aí, não, vamos fazer aqui o meu protocolo mágico, e aí, dá testosterona. Testosterona, hormônio, é ótimo, responde muito bem, mas ele vai cobrar o preço. No longo prazo, e você vai ter problemas, pode ter alterações hepáticas. Cardiovasculares. Mais cardiovasculares, eu vou deixar isso para passar um pouquinho para ti. Mas modificações hepáticas, hiperplasia nodular focal, pode sangrar e morrer. Pode ter alterações cerebrovasculares. Ele vai ficar forte, ótimo, mas ele vai, na hora que parar, vai perder tudo. Por quê? Porque o seu eixo, o seu organismo vai entender, opa, tem demais, para que eu vou produzir? Eu vou parar de produzir. Quando você para de tomar, você estava com 800, porque você tinha 400, estava normal. Estou começando aqui, vamos modular para ficar em 800, né? Fica em 800, ficou forte, ótimo. Parou, porque é caro, você perde peso. Ou pior, que eu tenho visto muito, doutor, estou tentando engravidar, tá certo. Você já usou, fez cirurgia? Não. Radioterapia? Não. Quimioterapia? Não. Usou hormônio? Não, mas só modulei. Ah, tá certo. Vai lá, espermograma azoospermico. Então, é uma situação difícil. E aí, esses pacientes também, no longo prazo, vão ter problemas cardiovasculares graves. E aí eu vou passar um pouco para o Marcelo, para ele falar, né, já falei um pouco do que me incomoda, do que tem apresentado de problema para os pacientes do ponto de vista urológico, mas eu mando muito para o cardiologista, porque tem muito problema que o cardiologista também tem que nos ajudar a resolver por causa desses níveis exagerados de testosterona e os problemas que eles causam. Ninguém melhor, né, que o Dr. Marcelo aí para falar para a gente reposição de testosterona e efeitos cardiovasculares. Quais cuidados são necessários, Dr. Marcelo? Vamos lá, eu quero primeiro pegar um gancho do que o Rodrigo falou, que é o seguinte: o Rodrigo falou uma coisa muito importante. Níveis baixos de testosterona geralmente estão inseridos dentro de um ciclo vicioso, que é nível baixo de testosterona, com excesso de peso, com pouca atividade física, com hipertensão. Isso por si só faz a testosterona baixar, que por sua vez retroalimenta esse ciclo vicioso. Esse ciclo vicioso da testosterona baixa aumenta mortalidade cardiovascular. Então isso precisa ser dito. Então, fazer a reposição hormonal de testosterona em situações bem selecionadas faz bem para a saúde, sim. É bom para a saúde masculina. Mas a testosterona em níveis excessivos também faz muito mal para a saúde cardiovascular. Então, existe uma diferença de mortalidade entre homens e mulheres. A população masculina geralmente vive menos, né? E um dos motivos por isso, acredita-se que seja devido à ação da testosterona aumentando mortalidade cardiovascular. Então, testosterona em níveis elevados aumenta a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, aumenta o risco de infarto, aumenta colesterol, aumenta o risco de derrame. Então, a saúde cardiovascular pode ser muito prejudicada por uma suplementação irresponsável e mal feita de testosterona. Então, o charlatão que diz que faz modulação hormonal e que prescreve testosterona sem uma base técnica sólida e sem critérios muito bem definidos, ele está contribuindo, na verdade, para o aumento do risco de morte daquela pessoa. Isso precisa ficar muito claro para a população de uma maneira geral. Por uma questão comercial dele. Por uma questão comercial dele. O que o Rodrigo falou é muito verdade, quer dizer, essa testosterona que vai dar uma melhora da sensação física no momento inicial, ela vai cobrar o preço dela depois. Então a gente tem visto aberrações no consultório. Mulheres com níveis de colesterol estupidamente elevados, homens que não eram hipertensos se tornando hipertensos em idade precoce,
né? Doença aterosclerótica, quer dizer, placas de cálcio e gordura nos vasos de homens jovens, na casa dos 40 anos de idade, que até então não tinham outros fatores de risco importantes. E uma outra coisa que o Rodrigo falou, cara, você suprime a produção endógena, a produção normal de testosterona. Quando esse homem para de usar testosterona, parece que ele tem 80 anos de idade, cara. Então, assim, isso precisa ser dito com clareza para a população. O camarada que se propõe a fazer modulação hormonal, como o Rodrigo falou, é um charlatão, não tem outra palavra. Partindo agora para um assunto que é central para o urologista, central, não só em novembro, mas no ano inteiro, né, que é a questão de uma doença muito prevalente, né, que cobra vidas aí no Brasil e no mundo inteiro, que é o câncer de próstata. Doutor Rodrigo, assim, atualizações, né? Quando o paciente tem que ir procurar o urologista? Rastreamento versus detecção precoce, detecção tardia, qual é o cenário nosso? Assim, quando o paciente deve procurar o urologista? Bom, é o tema mais frequente no mês de novembro para nós urologistas, mas é um tema que é relevante, que nós temos que dar a devida atenção, porque é o segundo tumor mais frequente no homem, né? Perdendo para os tumores de pele. Ano passado, estimativa de 73 mil novos casos. Então, é um número extremamente relevante. Agora, nós não devemos aqui alertar a população para alarmá-los. Nós temos que alertar, chamar a atenção na necessidade, conscientizar. Não é para levar a um desespero, a um medo excessivo. Não é isso. Obviamente, a gente tem visto que o rastreio tem melhorado, tem ficado muito melhor. Quando eu estava na faculdade, era todo ano tem que ir ao urologista, tem que ir ao cardiologista. O cardiologista vai tratar a parte clínica, metabólica. O urologista vai fazer o toque, fazer o PSA. É errado fazer o toque? Não é errado. Mas é obrigatório fazer o toque? Aí talvez a sociedade não fique muito satisfeita, mas algumas coisas têm que ser mudadas. E o toque, embora não seja errado, não deve ser considerado obrigatório. A gente tem estudo na NCCN, da UA, a Sociedade Americana, a Sociedade Europeia, eles não consideram mais o toque obrigatório. O rastreamento, sim. Os Estados Unidos, há alguns anos atrás, mudou o rastreamento. Não precisa. Não precisa rastrear, câncer no mata. Task Force, né? Task Force. Não precisa, não, é besteira. Foi visto, aumentaram os números de tumores clinicamente significativos. Tumores mais agressivos, em maior quantidade. Por quê? Porque aquele tumor que você não detectou mais precoce, ele evoluiu. Então, daí, algumas coisas têm mudado. E vou até focar um pouquinho em relação ao que tem sido feito nos Estados Unidos, que foi uma grande discussão recente no Congresso Paulista, no mês retrasado, que deve haver sim um screening, mas o screening, o rastreamento, é o paciente ir ao consultório do urologista. Ele não deve deixar de ir, mas cabe a mim, como urologista, saber o que aquele paciente precisa, saber se ele vai precisar do toque, saber se vai precisar de uma ressonância, saber se vai fazer o PSA e a partir de quando. Então, de forma geral, de forma grosseira, todos os homens, a partir dos 40, 45 anos, devem procurar o urologista. Pensando em sintomas urinários, a partir dos 40 começa a aparecer sintomas benignos, né? Micção noturna, jato fraco, né? Dificuldade miccional. Então, esses sintomas começam aos 40. Em relação ao rastreio para câncer de próstata, antes era assim, a partir de 40 anos e 45 se houvesse algum fator de risco. Hoje, 45 anos se tiver fator de risco e 50 anos se não houver nenhum fator de risco. Quais são os fatores de risco? Raça negra, parente de primeiro grau com câncer na família, câncer de próstata na família, e pacientes que sabidamente já tem essa história familiar, embora não seja um dos fatores, a gente é de bom tom expandir. Mas estamos no Piauí, na prática todo mundo com 45, mas precisa todo mundo fazer toque? Não precisa a gente correr com isso, né? E por que o negro tem que fazer? É bom até deixar claro, porque o negro tem mais câncer de próstata e o negro tem câncer mais agressivo. Então ele tem dois fatores importantes para você determinar precocemente.
Significa que todo câncer diagnosticado deve ser tratado? Não significa isso. Existem diversos critérios para você acompanhar. Eu acompanho o paciente, eu tenho vários pacientes acompanhando. Se eu não me engano, o paciente mais longevo que eu estou acompanhando em vigilância ativa é colega de trabalho do meu pai, aposentado, trabalhou com meu pai. Deve ter 6 ou 7 anos. Quase com o tempo que eu cheguei aqui. Cheguei aqui doido para operar, mas temos que fazer o que tem que ser feito, né? Ele está com 6 ou 7 anos, acompanhando, está indo bem, não precisa tratar. Está fugindo de complicações. Por melhor que seja a cirurgia, pode ter incontinência, pode ter impotência, vai ter internação, vai ficar com sonda e vamos voltar para uma coisa mais sistêmica, né? Custo, né? O Marcelo, como gestor, sabe, custo da operadora, risco de complicações, tudo que está envolvido com o tratamento, ou que seja uma radioterapia para complicações futuras. Então, a gente tem que oferecer para esse paciente. Mas se esse paciente não tivesse tão estável, tivesse aumentado, tem um paciente que a gente começa acompanhando. Ele fugiu dos critérios, dos protocolos, vamos lá, tem que sair, vamos operar, vamos irradiar, vamos fazer alguma coisa. Então, assim, embora eu defenda, assim, veementemente, com unhas e dentes, que deva haver, sim, o rastreamento, eu defendo que esse rastreamento seja até meio... exatamente, eu gosto até de usar uma palavra um pouco, talvez, paradoxal. É um rastreamento, mas tem que ser individualizado. Acho que todo mundo tem que procurar, mas todo mundo tem que ter acesso a alguém que vai esclarecer e fazer o que seja melhor. Perfeito. Entendeu? A gente tem, assim, pega esse gancho do Rodrigo para fazer algumas considerações, até ouvi-los, mas já tem outra pergunta aqui, já está. Assim, quando a gente tem um conhecimento científico produzido nos países, assim, centrais, né, que estão num estágio civilizatório à nossa frente, do ponto de vista material, né, a gente sabe que nos Estados Unidos, na Europa, a gente tem uma detecção muito grande dos tumores no início, dos cânceres de próstata iniciais, e aí surge a discussão sobre o tumor, o câncer clinicamente insignificante. Mas países de baixa renda, de renda média, como é o caso do Brasil, infelizmente a gente tem ainda um percentual considerável de detecção tardia. É exatamente o contrário. O paciente chega muitas vezes já metastático, já com doença óssea, já com necessidade de diálise. A gente não tem como falar para a população, não procure o serviço de saúde, né? Mas entre aquele paciente que se apresentava em doença inicial para o tratamento, seja cirurgia, seja radioterapia, e aquele paciente que já chegava metastático, surgiu um conceito mais atual no câncer de próstata, que é a questão da vigilância ativa, né? Que até alguns colegas médicos que não são da especialidade ainda têm uma dificuldade de compreender. Por isso eu queria perguntar para o doutor Rodrigo. Doutor Rodrigo, o que é a vigilância ativa e quem se encaixa, né? Qual paciente com câncer de próstata é elegível, pode fazer vigilância ativa? É interessante falar que existem 2, vamos dizer assim, modos de não tratar o câncer de próstata e você está tratando o doente. São coisas diferentes. Você está tratando, evitando complicações potenciais de qualquer tratamento cirúrgico ou radioterápico, qualquer modelo que seja. Então, no paciente, vamos dizer assim, aquele paciente jovem, paciente que tem expectativa de vida, e você tem um tumor de baixo risco, aí o critério, entrando um pouquinho, só para deixar claro, depende, tem vários. Tem o critério americano, tem o critério europeu, eu gosto muito do Memorial, enfim. Mas quais são os critérios de forma grosseira? Tumor de baixo risco, um tumor em Gleason 3+3, o ISUP, que é o ISUP-1, que a discussão é câncer ou não é? Tem o Dr. Klotz, sabe, canadense, defende que não é, talvez mudar, enfim. Mas tumor de baixo risco, ele já tem alguns tumores de baixo risco intermediário, o ISUP-2, que ele está fazendo um trabalho para acompanhar, para não operar, não tratar, enfim. Mas um tumor de baixo risco a gente sabe que pode fazer. Um tumor de baixo risco que é localizado, até 4 fragmentos da próstata, porque, enfim, se você tem um tumor de baixo risco, mas está na próstata inteira, tá, algo diferente nessa doença. É um paciente que não tem um PSA tão alto, porque um PSA baixo, ótimo, bom sinal, mas PSA elevado também você já fica com aquela pulguinha atrás da orelha. Então, esses critérios são interessantes naquele paciente jovem, que tem expectativa de vida. Então, por que eu não vou tratar ele? Está com câncer, ele pode evoluir, por que eu não vou tratar? É porque eu posso evitar o custo, complicações e efeitos colaterais. Mais uma vez, felizmente, nós não, Rodrigo, nós
vou aqui puxar a sardinha aqui para o nosso estado, nós estamos muito bons urologistas. No Brasil nós temos, mas no Piauí, eu acredito que a gente está com um nível muito bom. Colegas muito bons que operam bem, nós temos bons resultados, radioterapia com bons resultados. Mas todo mundo tem complicação, isso faz parte do tratamento. E eu estou evitando naquela pessoa uma complicação que pode ter agora. Se eu evitar por 4, 5 anos, ou um ano que seja, o cara ganha um ano sem usar fralda, que ele pode ficar incontinente. Um ano sem ter impotência. Então, eu estou evitando morbidade nele, né? Eu estou evitando complicação. É raro, mas pode ter um sangramento, pode ter uma perfuração de reto. Então, estou evitando morbidade e mortalidade. E no paciente mais velho, a gente pode fazer... A tradução em português é muito estranha. É o watchful waiting. Eu vou observar e esperar. É o idoso que tem um câncer de próstata. Mas você tá tudo bem? Tá, então faz nada. Vamos tratar sintomas. Se ele sangrar, vamos tratar. Se ele obstruir, vamos tratar. Se não, para que expor um paciente de 80 anos, já com algumas comorbidades? É paciente do Marcelo com estenose grave, uma válvula cardíaca. Para que eu vou submeter esse paciente se ele tem uma expectativa do ponto de vista cardiovascular, por exemplo, de 1 ano, 2 anos, a um tratamento de uma doença cuja evolução vai demorar 5, 6 anos. Então, a gente tem que pesar nisso, mas tudo isso tem que ser muito bem conversado com a família, tem que ser feita com muito cuidado e deixar muito claro, né, que essa possibilidade é uma definição em conjunto, né? A gente estava aqui em off, o Marcelo brincando que quem manda é o cardiologista. E se eu pedir, doutor Marcelo, o paciente tem condições cirúrgicas, ele disser, olha, é um risco intermediário, um risco já mais alto, para que operar esse paciente? Se ele pode ter um problema grave, uma doença que potencialmente poderia ser que ele não tivesse. Vamos tentar na radioterapia ou mesmo observar. Vamos tentar conversar com a família isso. Mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem conversada. Mas é importante que o paciente tenha essa opção. Ele tem que estar ciente. Então, por isso que eu defendo veementemente o rastreamento. O paciente tem que chegar até mim. Tem que chegar até o colega urologista. Para aí eu gosto de brincar que a gente está com cardápio. Estou aqui com cardápio, eu sou garçom. As possibilidades são essas. O que é que você deseja? Essa é a vantagem, essa é a desvantagem, esse tem um risco, esse tem um benefício. Eu vou fazer a sugestão do prato da casa, talvez esse, mas a gente tem que decidir, né, aquela boa e velha decisão compartilhada. Perfeito. Eu acho que o que o Rodrigo falou tem um ponto específico da sua fala, Rodrigo. Eu queria assim, parabenizar e dizer que é perfeito, que é o seguinte, o cuidado é centrado na pessoa e não na doença. Você não está tratando um câncer, você está tratando uma pessoa. Então, você tem que parar para ponderar qual é a melhor opção de tratamento para aquela pessoa. E pode ser que a melhor opção de tratamento para aquela pessoa seja observar com muito cuidado, com muita atenção, perto, ali do lado, a evolução desse câncer. Se for uma evolução muito indolente, como você falou, uma evolução muito lenta, muito arrastada, sem maiores complicações e maiores sintomas, a gente tem que pensar que as modalidades do tratamento também podem ter complicações. Então, a gente tem que ponderar o que é melhor para a pessoa de uma maneira geral. Sempre ponderar o que é melhor para a pessoa. E não pensar que eu estou tratando um câncer. Perfeito. Agora, eu vou fazer uma pergunta para os dois. Fica à vontade para fazer as considerações. Acho que não tem como a gente escapar desse assunto em saúde do homem nos dias atuais em relação às novas tecnologias, né? A gente sabe, por exemplo, no câncer de próstata, a questão do PET, PSMA, exames de imagem, né, um exame de imagem cada vez mais acurado para detectar metástases, para detectar doença à distância. A gente tem novas modalidades, assim, a radioterapia com a capacidade de você fazer uma dose mais efetiva, com menos toxicidade residual no restante dos tecidos. A questão de métodos minimamente invasivos, a gente vê aí a questão da robótica, da cirurgia robótica. E também, depois do advento da pandemia, a questão da telemedicina, da telecirurgia. Como é que os colegas veem a questão da incorporação das novas tecnologias e o impacto que isso vai ter na saúde do homem? Eu queria começar porque eu vou fazer uma pergunta para o Marcelo como já gestor. Fala e já emenda a pergunta. Com relação a isso, também no Congresso agora, na verdade no Congresso do Uronco, no começo do ano, e também agora o Márcio Covas, é um brasileiro, meu contemporâneo, ele fez ABC e está lá
com o Patel, né? O maior volume de cirurgia robótica do mundo, né? É um absurdo o volume dele, é um negócio assustador. E eles estão encabeçando essa frente da telecirurgia, eles apresentaram, Na né? África agora. Eles começaram na Ásia, agora estão na África, é isso, estão crescendo bem. Eu vejo isso como sensacional, mas eu vejo isso como nós estamos no estado mais carente, talvez nós sejamos aquele que irá perder. Talvez não eu, Rodrigo, que isso vai demorar um pouco, mas talvez as novas gerações, e isso é algo que a gente tem que debater, nós como sociedade, como especialistas, o que fazer. Vamos nos capacitar mais, o que a gente pode fazer, porque vai ser difícil. É difícil a gente vou tentar bater os resultados do Patel. Não dá. O cara tem um volume, você está treinado, é um cara realmente diferenciadíssimo. Então, eu acho que é algo muito bom. A gente não pode nadar contra a maré, a gente não pode ser contra, mas a gente não pode somente ver as coisas, só os louros. Eu acho que tem coisas que a gente tem que pensar para também pensar no como a gente vai, né, manter a nossa atuação médica, claro, a nossa atuação cirúrgica, a gente tem desejo de cirurgia. Por outro lado, você falou das novas tecnologias, mais uma vez puxando, nós estamos num estado pobre, eu não estou, vamos dizer assim, só me lamuriando, mas a gente tem que analisar a realidade. Então, para a nossa realidade, estado pobre, eu acho que a gente faz uma medicina aqui no Piauí, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os problemas, a gente faz uma cirurgia, uma medicina muito boa para essas novas tecnologias. Sei lá, um mês eu fiz uma cistectomia radical laparoscópica, cedido material, o Marcelo não sabe, mas alguém liberaram alguns materiais, né? E a gente consegue. Com dificuldade, não tem a pinça, não tem o grampeador. Lógico, eu não vou pedir um grampeador de R$6.000 para o SUS doar. Não, mas a gente consegue umas coisinhas e a gente consegue, na nossa dificuldade, crescer. E a gente tem que entender, e aí puxando um pouquinho da parte de gestão que eu vou passar para o Marcelo, que embora eu queira pedir PSMA para todo mundo, embora eu queira fazer cirurgia robótica com todo mundo, eu tenho que pensar na nossa realidade do Piauí. Eu acho que assim, são tecnologias que vieram para ficar, que estão melhorando. O robô melhorou a minha vídeo. Isso é indubitável. A minha laparoscopia está muito melhor. E não só minha, eu falo todos. Né? Porque a tecnologia está aí. Só que eu acho que a gente não pode somente vislumbrar e esperar que não tem que ter. Eu quero que tenha. Mas eu queria ouvir também do Marcelo como gestor até que ponto o que a gente quer que tenha, a população principalmente quer que a gente tenha acesso a essas novas tecnologias, mas e do ponto de vista gerencial, como é que fica para isso? O robô, o PSMA, o custo, o benefício, para a gente poder pesar muito bem essa balança. Perfeito. Assim, eu acho o seguinte. Assim, aqui no Brasil, de uma maneira geral, não só no Piauí, né? Assim, conversando com colegas que fazem gestão hospitalar, gestão de rede, gestão de operadora, Brasil afora, a gente fica no Brasil entre realidades muito diferentes. Né? Então, por exemplo, a saúde americana, a norte-americana, Estados Unidos, eu estou falando, é a saúde mais cara do mundo e não é a mais eficaz. Então, eles incorporaram genericamente, praticamente todas as novas tecnologias que existem. O custo da assistência à saúde nos Estados Unidos é absurdo. Eles não têm um acesso universal, né? E eles não têm os melhores resultados do mundo de jeito nenhum. Então, uma primeira coisa que a gente tem que descaracterizar é o mito de que sempre que a gente gastar mais, a assistência à saúde vai melhorar. Isso não é verdade. Então, isso é uma primeira coisa. A gente precisa ter uma crítica muito grande sobre uma questão chamada farmacoeconomia. Eu vou gastar R$100.000 na assistência à saúde. Eu posso gastar esses R$100.000 tratando 5 pessoas, ou posso gastar esses R$100.000 tratando 20 pessoas. Do ponto de vista de saúde pública, do gestor público de saúde, ele tem que tratar o maior número possível de pessoas com aquele recurso. Certo? Quando você traz isso para a saúde individual, você está pensando no indivíduo único e exclusivamente, o médico tem um papel de muita responsabilidade. Por quê? Porque nós sabemos que não necessariamente o tratamento mais caro é o melhor. Nós sabemos disso. Nós sabemos que muitas vezes os resultados de um tratamento mais barato são equivalentes aos resultados de um tratamento mais caro.
Então, tecnologias precisam ser incorporadas e têm que ser incorporadas sempre têm que ser incorporadas. Mas, como médicos, nós temos que ter a responsabilidade muito grande de pensar que nós estamos inseridos dentro de um sistema de saúde. E esse sistema de saúde, ele tem um financiamento. Então, é aquele conceito, saúde não tem preço, mas ela tem custo. Né? Ela não tem preço, ela é um valor para nós que não tem preço, mas ela tem um custo, sim. Então, a gente tem que pensar na melhor estratégia do ponto de vista de custo-efetividade. Por exemplo, o Rodrigo falou aqui de robô. Se você for olhar para o mercado de robôs no mundo, de uma maneira geral, existem movimentos completamente heterogêneos acontecendo com relação a robôs. Tem países que estão aumentando o número de robôs instalados e se dedicando cada vez mais à cirurgia robótica. Tem países que já passaram por essa fase e estão desativando robôs. Em São Paulo já tem hospital, né? Existem hospitais aqui no Brasil, em São Paulo, já desativando robôs. Então, assim, vai haver espaço para o robô e para determinadas tecnologias que são muito caras? Vai haver espaço sim. Só que o número absoluto de indicações talvez não seja tão grande quanto as pessoas querem fazer com que seja. Então, por exemplo, um dia desses, um determinado colega de uma especialidade chegou para mim e disse assim, nós já temos X médicos capacitados para operar com robô aqui. Não existe, no Piauí, demanda para esses X médicos capacitados em robô. Não existe. O que vai acontecer a partir daí, eu não tenho como saber. Mas o fato é que não existe. Além disso, e as fontes pagadoras? Elas estão dispostas ou elas têm saúde financeira para arcar com esses custos? É um outro ponto importante. Né? A população, de uma maneira geral, ela tem como arcar com esse custo? Então, assim, o Brasil é um país que vive situações heterogêneas muito grandes. Então, você tem, por um lado, o paciente que, infelizmente, não tem acesso sequer a um urologista, e, ao mesmo tempo, você tem o paciente que está demandando uma cirurgia robótica, igual que o professor Patel faz mundo afora. Então, o médico fica entre essas duas realidades. Né? E ele tem que ter muita sensatez, muito pé no chão e muito bom senso para saber fazer o acompanhamento desse paciente. E pegar um gancho, Marcelo, você falou aí, que a Uro é o carro-chefe da robótica. Eu sou credenciado para cirurgia robótica. Mas não é a máquina, isso é importante. A máquina é um artifício, é um meio. Mas, mais importante do que a máquina é o técnico que vai operar. E aí, voltando um pouco para o câncer da próstata, é claro, câncer da próstata tem a questão da potência. Melhora, o robô ajuda? Ajuda. Mas eu já vi catástrofes cirúrgicas em paciente, em colega que curva, ou enfim, não tem aquela habilidade. Enquanto eu olho assim, nossa, minha cirurgia por vídeo é mais bonita, fica melhor. E tem bom resultado. Então, é lógico que eu não estou aqui falando mal da tecnologia, entenda. Não é isso que eu quero falar. Não estou falando mal da tecnologia, nem estou me glorificando, dizendo, não precisa. Não é isso. Eu queria que tivesse. Mas nós temos que entender, eu acho que é importante a gente falar isso, até para esclarecer a população, que a máquina ajuda. A máquina não é determinante para um bom resultado. A gente tem que buscar melhorias, né? Mas temos que tomar os cuidados. Então, assim, falando como você me perguntou assim, como gestor de um hospital e tudo mais e tal. Então, por exemplo, eu tenho a oportunidade hoje de fazer parte do quadro administrativo do maior hospital geral privado do Estado. Do único hospital do Estado que é o único hospital geral que tem selo de acreditação hospitalar. E eu vou falar sendo muito honesto, quer dizer, eu ainda não estou totalmente convencido da nossa capacidade de absorver um robô aqui. Lógico que isso está no radar, mas conversando com colegas gestores de outros hospitais, de cidades próximas e de cidades longe, gestores hospitalares de fora do país, ainda não estou totalmente convencido da necessidade / capacidade que nós temos de absorver a tecnologia. Fazer a máquina girar, né? Exatamente isso. Eu ainda realmente não estou convencido disso. E quando a gente começa a olhar comparativamente para os resultados da cirurgia robótica versus a cirurgia videolaparoscópica, por exemplo, você não se anima muito, vamos dizer assim.
Assim, tem vantagens em situações específicas? Tem. E aí a gente vai cair naquela discussão, que é a discussão do precisamos selecionar muito bem a população-alvo. Quer dizer, não dá para se vender a ideia de que é bom para todo mundo todo o tempo. Porque não é. A gente sabe que não é. Não, isso aí é assunto que a gente vai guardar para um próximo podcast, porque é muita coisa. Eu confesso assim que foi muito, muito bacana, muito gratificante. E aí eu gostaria de abrir para as mensagens finais do Dr. Marcelo, do Dr. Rodrigo, a respeito da saúde masculina. Evidentemente, não tratamos todos os temas, foi um pincelado de temas importantes, a gente tem muito assunto para falar. Saúde masculina em todas as idades, né? Desde a sua criança que está com uma fimose, testículo não descido, a questão da torção de testículo, câncer de pênis. São muitos assuntos, o cuidado com a saúde em todas as idades, mas eu queria ouvir, na ordem que começamos, né? Doutor Marcelo, depois doutor Rodrigo, as mensagens finais para a nossa audiência, que certamente foi brindada com esse programa de hoje. Acho que de uma maneira geral eu queria dizer o seguinte, que para a população de uma maneira geral, né, o cuidado com a saúde é uma coisa ampla, né? A gente não pode negligenciar a nossa própria saúde, e hábitos muito simples têm um impacto muito grande. Então você se dispor a fazer uma caminhada a cada 2 dias, isso é uma coisa factível, quer dizer, é uma caminhada. Você ter um pouco mais de critério na alimentação, optar por proteínas magras, evitar as gorduras, aumentar a quantidade de vegetais, de verduras que você come no seu dia a dia, procurar fazer uso de carboidratos que sejam carboidratos integrais, diminuir a quantidade de carboidratos de uma maneira geral, parar de fumar, diminuir a quantidade de bebida alcoólica. Isso tudo é muito importante para a preservação da saúde. Isso pode ser feito praticamente sem custo. Isso não envolve assistência especializada. Isso é uma coisa que cada um pode fazer no seu dia a dia. Então eu quero deixar esse convite para a população de uma maneira geral, porque o benefício para a saúde, para o bem-estar, para a autoestima, para a qualidade de vida é muito grande. Então fica esse convite para a população de uma maneira geral. Então, para finalizar também, queria primeiro agradecer a lembrança, o terceiro convite. E o recado que a gente dá basicamente, o Marcelo falou de forma mais ampla, eu queria focar um pouquinho mais na parte urológica. Não existe modulação hormonal. Fuja de quem fala em modulação hormonal, isso está absurdo, é uma febre. Então, existe sim terapia hormonal, existe sim tratamento de forma adequada, de forma ética de deficiência hormonal. E isso deve ser avaliado pelo médico especialista, qualquer um que seja honesto, que ele vai encaminhar para quem quer que seja adequado para ser feito o tratamento. Então, eu queria focar um pouquinho nisso, até para fugir um pouco do que a gente já bate, né? Câncer de próstata, a gente sempre vai falar, vai estar sempre na mídia. Então, eu queria realmente chamar a atenção para esse ponto. Mais uma vez, agradecer ao CRM, a pessoa aqui do André, e estamos à disposição aí para qualquer dúvida, qualquer convite posterior. Muito obrigado, André. Mais uma vez, eu quero agradecer aí aos 2 convidados que realmente engrandeceram nossa manhã aqui com as informações, com todo esse bate-papo. Agradecer a sua audiência que nos brindou assistindo ao podcast. E lembrar que qualquer dúvida pode ser perguntada através do WhatsApp, do número do WhatsApp do CRM Piauí, 32166100. E siga o CRM Piauí no YouTube, nas redes sociais, Instagram, Facebook. Um forte abraço a todos e até a próxima.